Então, estrear uma nova semana, hoje completamos 6 meses. Você vê que interessante o tempo como ele passa? A gente nem se apercebe muitas das vezes. 6 meses do primeiro caso confirmado de Covid-19 em Sergipe e a situação começa a mudar mais uma vez, para melhor, para pior. Vamos saber aqui, Tamires France, vamos atualizar exatamente e recuperar a informação, né? O impacto causado, Tamires, há 6 meses, né? Quando a gente toma conhecimento de uma maneira mais ampla e houve uma evolução no quadro, enfim, no conhecimento, a gente buscando informação o tempo todo e chegamos exatamente aos 6 meses de pandemia, hein, Tamires? É verdade, Sérgio. Olha, atualmente Sergipe vivencia uma estabilidade da média móvel. Vamos entender melhor o que significa isso na curva do comportamento da doença da Covid-19 aqui em Sergipe, aqui ao vivo, direto da Secretaria de Estado da Saúde, com o diretor de Vigilância e Saúde, Marco Aurélio. Muito bem-vindo ao Balanço Geral da TV Atalaia, neste dia 14 de março, dia em que a gente tem a data aí de 6 meses, a marca de 6 meses que a pandemia atingiu Sergipe e atualmente como é que está o comportamento da doença na curva? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente passou por esses 6 meses, não é? Tendo o primeiro momento de estabilidade só com casos importados, não é? Depois tivemos aquela estabilidade alta, não é? Com alta transmissão do número de casos e partimos para uma queda nesse último mês, não é? Então, a gente tem uma tendência de queda, né? Desde o final de julho, não é? Agosto todo foi em queda e agora, né? Houve uma certa tendência à estabilidade, mas é uma estabilidade baixa. Não é? Porque se calcula sempre a média dos últimos 7, 14 dias comparando com a média anterior. Então, quando você estabiliza embaixo, essa média ela tende a uma estabilidade. Então, é um período de grande vigilância, de observação, para ver se essa tendência à queda ou uma estabilidade baixa ela continua. É fundamental que a gente mantenha esse monitoramento. Em relação a essa estabilidade, explique melhor quais são os fatores que influenciam para esta estabilidade e atualmente a Secretaria de Estado da Saúde tem informação de que alguns casos de pessoas que estavam em leitos de UTI tiveram quadro de saúde agravado e morreram vítimas da Covid. Alguns desses casos não foram notificados pela Secretaria de Estado da Saúde e atualmente a Secretaria atualizou, né? Ficou consciente desses casos. Sim, é importante a gente entender, né, que a gente tem a notificação imediata dos casos e dos óbitos, né, mas isso muito mais dos que estão acontecendo imediatamente. Só que periodicamente, né, e sistematicamente a Secretaria revê todas as declarações de óbitos e internações com casos suspeitos para revisar aquele caso e realmente identificar. Além disso, né, algumas pessoas que estavam internadas há mais de um mês, né, de forma grave, tanto no setor público como privado, foram a óbito nos últimos dias. Então isso levou a um pequeno aumento e quando você faz a média dos últimos dias, isso dá uma estabilidade. Então por isso que a gente diz que tem uma estabilidade, mas que é uma estabilidade com essa tendência, né, de queda, né? Mas que a gente tem que acompanhar sempre, né? A gente tem que acompanhar tanto essa estabilidade da queda, como estar observando muito o que tem acontecido nos prontos-socorros, nas UTIs, para que de fato a gente entenda, né, que a gente realmente permanece nessa queda. A gente permanece nesta queda e também é muito importante que as pessoas entendam que a pandemia não acabou e que não sejam relapsos em relação aos protocolos tão necessários para que a gente continue controlando a pandemia. Sim, né, temos casos, né, temos pessoas internadas, né, mais de 100 pessoas internadas, temos óbitos ainda diariamente, temos casos confirmados todo dia, então a pandemia está ativa, né, com uma transmissão menor do que aconteceu, né, nos últimos meses, mas a doença ainda bastante ativa no estado. Então é preciso que a gente flexibilize, né, comece a voltar às suas atividades, mas seguindo todos os protocolos que têm sido estabelecidos. Recentemente, o governo do estado mencionou sobre a imunidade de rebanho, que provavelmente Sergipe já vivencia isso que se chama imunidade de rebanho. Explica melhor para os telespectadores da TV Atalaia o que seria isso. Então, imunidade de rebanho é quando a gente considera que vacinando uma parte da população ou uma certa parte da população sendo afetada, o vírus tem dificuldade de transmitir pessoa a pessoa. Então, como a gente teve uma pandemia que teve seu pico, né, que demorou uns 3 a 4 meses, a gente tem uma grande parcela da população que já foi infectada. Isso faz com que o vírus tenha dificuldade de transmitir, de ser transmitido de uma pessoa para outra. Né? Isso é uma imunidade que a gente diz, mesmo quem não teve,
tem uma dificuldade maior de ter hoje. Só que a gente tem que lembrar que a gente tinha idosos em casa, né, crianças que não saíram muito, então a gente tem uma população que não foi afetada. Então essas pessoas, com a circulação do vírus, podem ainda ser afetadas. Então a imunidade de rebanho, ela ajuda a essa queda, mas ela não é suficiente para garantir que a gente não vai ter uma segunda onda. Então, por isso que é tão importante, neste momento, a gente continuar mantendo os protocolos sanitários. Muito obrigada, Marco Aurélio, ao vivo aqui para a gente, para a TV Atalaia, atualizando o cenário atual e trazendo justamente esse alerta de que estamos em decrescência na curva, mas não é momento para entender que a pandemia acabou. A pandemia continua e a gente deve, sim, manter todos os protocolos. Sérgio? Vocês têm toda a razão, Tamires França e Dr. Marco Aurélio Góes. Muito obrigado pelas informações, até pela prestação de serviço, porque eu tenho uma certeza. Eu já havia comentado contigo, sou capaz até de gravar isso aqui, deixar isso registrado. Daqui a um tempo, nós vamos saber exatamente o que aconteceu com essa história toda. Existe muita coisa mal contada. Nós já estamos começando a entender muitas mentiras que foram contadas. A estratégia do pânico, a estratégia do terrorismo e outras verdades necessárias. Então você mescla as mentiras com as verdades. Há verdades, claro, em hipótese alguma, há de se questionar a gravidade do momento, mas eu tenho certeza, escreve isso que eu estou te falando. Daqui a um tempinho, daqui a 6 meses, 1 ano, nós vamos entender como foi montada toda uma grande farsa. Exceções a algumas verdades pinceladas lá e cá. Você vai se lembrar disso. 12:11.